Olá, eu sou Roberto Coelho, você está em Um Lugar e Suas Histórias. Vamos aprender alguma coisa de Brasil? Vamos lá! Eu vou começar agora, terminei a região sul e vou começar a região sudeste do Brasil com suas capitais. A segunda menor região do país, sabia? Sendo maior apenas que a região sul do país, que nós acabamos de falar. Essa pequena região concentra 55,2% do PIB brasileiro, mais da metade do PIB do Brasil. Nós estamos falando aqui de Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. Vamos começar? Vamos lá, vamos aprender um pouquinho. Até o século XVII, o atual estado de Minas Gerais era habitado por índios, do tronco, então, Macro-G. A partir, então, desse século aí, é que essas tribos foram quase que exterminadas pela ação dos bandeirantes provenientes de São Paulo, que chegaram, então, em busca de escravos, ouros, pedras preciosas. Na imensa faixa de terra ao lado do Rio das Velhas, os bandeirantes, então, Bartolomeu Bueno da Silva, entraram ali num lugar que eles chamaram de Serra do Curral. Ali em 1701, então, a Serra do Curral, Serra dos Congonhas, e aí, então, Curral del Rei, local onde se desenvolveu uma pequena plantação, criou gado, numerosas escravaturas ali. Esse povoado, aos poucos, foi se firmando, de forma que ali, pelos 1700, já aparecia citado ali em documentos oficiais. Então, dentro dessa ideia da sesmaria ali, Serra do Curral. 1750, por ordem, então, da coroa, foi criado um distrito, Nossa Senhora da Boa Viagem do Curral. Então, essa sede dessa freguesia, no mesmo nome, instituía, de fato, ali em 1718, em torno de uma capela construída, então, pelo padre Francisco Homem, filho de um Miguel Garcia Velho, elevado, então, à condição de freguesia, mas ainda é subordinado, então, à cidade de Sabará. Foi, então, no Curral del Rei, que englobava as regiões, então, de Sete Lagoas, de Contagem, de Buritis, Capela Nova do Betim, Piedade, Brumado, né, Morro de Mateus e mais uma série de outras localidades, né? Então, a capital de Minas Gerais, a cidade de Ouro Preto, não apresentava, então, alternativas viáveis de desenvolvimento físico, urbano, o que gerou, então, a necessidade da transferência da capital para uma outra localidade. Com a República e a descentralização federal, as capitais tiveram, então, um maior relevo, ganhavam, então, maior vigor, e a ideia de mudança da sede de governo, então, tiveram maior procura, né? O governo do Augusto de Lima encaminhou, então, a questão para o Congresso Mineiro, que se reuniu ali na cidade de Barbacena, numa sessão. Então, a capital de Minas Gerais, a cidade de Ouro Preto, não aguentava alternativas viáveis para o seu desenvolvimento físico, urbano, o que gerou a necessidade de transferência da capital para uma outra localidade.
O governo republicano, então, descentralizava federalmente, então, eram os Estados Unidos do Brasil, e aí, então, numa reunião em Barbacena, o então governador Augusto Lima colocou isso para aquela ideia. Então, 5 localidades foram sugeridas para essa nova capital. Então, Juiz de Fora, a própria Barbacena, onde estava acontecendo, Paraúna, Várzea do Marçal, Belo Horizonte. A comissão técnica, então, avaliou as possibilidades ali e aí, então, encontrou a Belo Horizonte, né? A Várzea do Marçal ali, então, a ideia de Belo Horizonte foi, então, a escolhida. O local, então, oferecia condições ideais, estava no centro de uma unidade federativa a Minas Gerais, então estava a 100 quilômetros do Ouro Preto, e o que facilitava, então, a própria mudança dessa capital ali das Minas Gerais. Então, a Serra do Curral acabou, então, a Contagem, né, acabou sendo, então, o local escolhido. Em 1893, na categoria do município, então a capital de Minas Gerais, numa denominação então de Cidade de Minas, então se desmembrava de Sabará. No mesmo ano, os trabalhos de construção foram começados ali pela comissão construtora da nova capital. Então, chefiado então por um sujeito chamado Arão Reis, que com o prazo de 5 anos, ao término dos trabalhos, então, deveria apresentar o projeto pronto, né? Reis foi substituído por um outro engenheiro, o Francisco de Paula Bicalho. Projetado, então, pelo engenheiro Arão Reis, ali em 1894, 1897, Belo Horizonte, uma das primeiras cidades brasileiras planejadas, tudo bem, algumas pessoas dizem que foi Teresina, outras pessoas dizem, né, a ideia de outra cidade que teria sido planejada, Aracaju. Então, Belo Horizonte, a primeira cidade planejada do Brasil. Alguém sussurra ali a ideia de que Petrópolis teria sido planejada, mas vamos lá, a primeira, Belo Horizonte, tá? Elementos chaves desse traçado incluem, então, uma malha pretendida de ruas cortadas por avenidas diagonais, quarteirões com dimensões regulares, e aí, então, surge a cidade de Belo Horizonte. Importante isso para a gente na ideia de história que nós estamos aqui contando. Belo Horizonte surgiu, então, com uma tentativa de síntese urbana no final do século XIX. O objetivo de criar uma das maiores cidades brasileiras no século XX era, então, atingido, não é? Porém, o plano de Belo Horizonte pertencia à sua época, ao seu conceito, estava, então, embasado em fundamentos do século XIX. O projeto da cidade foi inspirado no modelo das mais modernas daquela época no mundo, então Paris, Washington. Os planos revelaram algumas preocupações ali colocadas básicas nas condições de higiene, circulação urbana, e a cidade foi crescendo fora dessa ideia do planejamento. É isso aí. Hoje nós aprendemos um pouquinho do início da história de Belo Horizonte, uma capital aqui do Sudeste, uma capital de Minas Gerais. Nas sextas-feiras, a gente fala de uma cidade do Brasil. Nas quartas-feiras, a gente fala de ruas da cidade de São Paulo, porque elas têm esses nomes. Peço a vocês, curtam, aperta aí o gostei, compartilhe o canal, vamos aumentar. Estamos chegando aí 400 pessoas. Nas segundas-feiras, estamos com o curso de Rússia, que está lá no Facebook, no Um Lugar e Suas Histórias, e aqui no YouTube para vocês. Até lá!